Eu quero refletir convosco hoje sobre algo que eu li há algum tempo atrás num livro, onde o autor descreve algo que ele vivenciou na América. Ele passou por uma cidade pouco depois de ter passado uma tempestade. E nessa cidade, onde a tempestade passou, estavam duas casas uma ao lado da outra. Uma estava completamente destruída pela tempestade que tinha passado e a outra estava apenas suja. Ele diz que água e sabão chegariam para que aquela casa ficasse como nova, como se nunca tivesse acontecido nada. E esse exemplo nós podemos transferi-lo para as nossas vidas. Quando o dia é bom, ou seja, quando nós vivemos o dia bom, quando a nossa vida vai bem, quando não existem lutas, quando está tudo na sua perfeição, nós somos fortes, nós aguentamos tudo. Quando nós vemos os outros a passar por certos problemas. Mas e quando chega o dia mau à nossa porta? Quando chegam as lutas, quando chegam as doenças, quando chega a morte, quando chega alguma coisa inesperada? Como é que nós vivemos o dia mau? O dia mau, existe uma preparação para ele no dia bom. E a Bíblia ela fala-nos sobre isso em Efésios 6,13, ela fala: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. O dia bom, ele serve, como a palavra fala, para nos revestirmos. E como é que a gente se reveste? Como é que nós conseguimos nos preparar para o dia mau? Na intimidade com Deus. E essa intimidade, ela existe como? Ela cresce com jejum, com oração, com a leitura da Bíblia. Tudo isso leva-nos a uma preparação para quando o dia mau chega, nós sabermos como lidar com a situação. Não quer dizer que esse dia mau não chegue, o dia mau ele chega a todos, mas a nossa preparação vai definir o resultado do nosso dia mau, o nosso dia bom, o que nós fazemos com ele, o conforme nós nos dedicamos à palavra de Deus é que vai definir o resultado, exatamente como essas casas que esse autor descreve, uma delas apenas com água e sabão. Ela estava nova porque a estrutura dela, ela estava forte, ela não foi como a casa que ficou completamente destruída, duas casas, uma ao lado da outra. E isto levou-me a pensar, até numa conversa com a minha mãe, quando eu falava sobre isto, sobre quando nós compramos a nossa casa. A nossa casa tem a mesma estrutura que a casa do vizinho, ou seja, elas são praticamente idênticas, simplesmente há acabamentos por fora que a nossa tem, que a do vizinho não tem. Quando nós compramos a nossa casa, a casa do vizinho estava mesmo em mau estado. E o vizinho um dia dirigiu-se ao meu marido e ele disse: olha, eu queria comprar a tua casa, eu não me importava de pagar o que fosse por ela, mas eu queria a tua casa. Só que cheguei tarde. Porquê? Porque o primeiro comprador da nossa casa, ele estimou a casa, ele soube cuidar da casa, enquanto o primeiro comprador da casa do vizinho, ele vandalizou a casa. A casa por fora não tinha nada a ver e por dentro faltavam muitos acabamentos também, ou seja, ele ainda está a acabar a casa para que ele possa vir viver para aqui. E isso é exatamente como o autor descreve, é exatamente como o dia bom e o dia mau. O vizinho queria a nossa casa porquê? Porque estava pronta, era só entrar, habitar e já estava. E a dele não, a dele tem que haver preparação, ele já investiu muito tempo, dinheiro, muito suor, muitas horas aqui para que a casa dele realmente possa ficar num bom estado, para que ele possa vir viver para aqui com a sua família. E é exatamente na nossa vida, acontece exatamente as mesmas coisas. Nós precisamos de nos dedicar à palavra de Deus, nós precisamos de ter comunhão com Deus para que o Espírito Santo possa habitar dentro de nós, para que nós possamos estar preparados para quando o dia mau chega, não é? E é algo que acontece com todos, não foi só algum, e nós podemos ver já na Bíblia, antigamente, há uma história bastante interessante que está em Atos 16, 25, onde fala que o apóstolo Paulo e Silas foram presos. Eles iam pregar a palavra de Deus, mas naquele tempo ainda não era muito bem visto e os homens mandaram-no prender porque supostamente eles estavam a ir contra as leis. Então eles foram presos e em Atos 16, 25 e 26 fala o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam. Foi quando de repente aconteceu um terremoto. A cadeia inteira tremeu. Todas as portas se abriram e os prisioneiros ficaram livres.
Eu deduzo que quando Paulo e Silas foram presos, eles não fizeram uma grande festa e ficaram todos contentes porque foram presos, não. Certamente eles também se entristeceram, só que o dia mau que chegou para eles, havia uma grande preparação do dia bom. Eles sabiam a quem é que eles tinham que socorrer. Eles sabiam que a oração e a adoração tinham todo o poder para os livrar dali. E esse terremoto que aconteceu naquela cadeia, que as prisões, os cárceres abriram-se e as paredes caíram, isso acontece na nossa vida ainda hoje. Nós às vezes não temos como olhar, nós olhamos para os problemas e não sabemos como resolver todas as situações. Mas o nosso dia bom prepara-nos para o mal e nós sabemos que existe um Deus que nos guarda e nos protege. E por mais que nós possamos passar algumas coisas, a nossa estrutura não vai ser abalada. A nossa casa tem que estar construída sobre a rocha, como a Bíblia fala, a rocha que é Jesus Cristo. Para que por mais que existem problemas e por mais que existem problemas financeiros, doenças, divórcios, seja o que for, nós saibamos sempre para onde é que nós temos que olhar. Saber que o dia mau existiu para todos e, independentemente de qualquer situação, Deus continua a ser o mesmo. Nós vivemos num mundo onde eu já falei, onde existem mortes, isso sempre houve, mas onde o mundo está cada vez mais difícil. Nós olhamos à nossa volta guerras, nós olhamos à nossa volta a economia, nós olhamos e ouvimos falar de tantas coisas que acontecem nas escolas. Eu agora há dias ouvi o noticiário e eram grupos que esfaquearam outros, que mataram não sei quem e dá medo, dá um certo medo de criarmos os nossos filhos, de andar neste mundo e pensar, e agora? Eu não tenho o controle da situação, como é que eu vou fazer? Mas eu sei que independentemente de qualquer coisa, eu tenho um Deus, eu tenho uma estrutura inabalável e que pode vir o dia mau, mas eu sei que eu vou ultrapassá-lo, porque Jesus ele está comigo, ele prometeu na sua palavra. E nós podemos ler em Salmos 91, 14 ao 16, diz o seguinte: se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Deus promete-nos que Ele vai estar sempre connosco, nos vai tirar de qualquer problema e Ele vai cumprir a sua promessa na nossa vida. E tu podes perguntar assim, ok, qual é a promessa da minha vida? Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para a tua vida. Uma coisa Ele já te prometeu. Ele está contigo todos os dias e Ele vai te tirar de qualquer problema que tu possas estar. Mas uma coisa eu te garanto, a palavra de Deus fala que os planos de Deus são muito mais altos que os teus. Que Ele tem uma vida muito melhor do que aquela que nós possamos imaginar para nós. Então, entrega a tua vida, procura Deus, lê a Bíblia, não te deixes de enganar por ninguém. A palavra de Deus ela é viva e tudo o que aconteceu continua a acontecer. Ele continua a livrar-nos de qualquer situação, Ele continua a estar connosco. Deus ele quer estar connosco em todos os momentos, só que Deus nunca nos vai forçar a algo que nós não queiramos. Então, quando nós o convidamos para entrar, como Ele fala, Ele bate à porta. Se nós abrirmos, Ele vai estar sempre connosco. Então, que tu possas tomar essa decisão, que tu possas realmente entregar a tua vida a Deus. Ele quer estar contigo em todos os momentos. Eu tenho a certeza que Ele tem a solução para todos os teus problemas. Amém? Que Deus te abençoe.